Muitas pessoas estão andando na rua, começam a ter tonturas. Às vezes, quando deita, o teto roda, a cama roda. E muitas vezes ela vai tomar medicamentos por conta própria, ou às vezes vai ao médico, mas não tem um diagnóstico preciso. Resumindo, a tontura, ela tem tratamento, ela pode ser cuidada, pode acabar a tontura. Você não vai ficar caindo das tamancas toda a vida, né? Essa é a grande verdade. Eu conheço pessoas que, devido à tontura, ao descer do ônibus, caiu, fraturou perna e tudo. Portanto, existe tratamento. Se é fácil ou não é fácil, isso eu não sei. Este é um papo para a fonoaudióloga Márcia Bongiovanni. Tontura, vertigem, é tudo a mesma coisa. É, mais ou menos. A tontura é um sintoma, não é uma doença. A tontura é o sintoma de instabilidade, a cabeça pesada, o desequilíbrio, enquanto que a vertigem vem do latim, que significa redemoinho, que significa sensação rotatória. Então, a vertigem é a tontura que roda e a tontura é a tontura que não roda, que é a instabilidade, desequilíbrio, sensação de cabeça pesada, flutuação. Então, cada um pode ter um sintoma diferente. A grande questão é, será que esse sintoma, a vertigem, seja ela rotatória ou não rotatória, que eu venho tendo, ela é de origem do meu labirinto? É labiríntico, é o labirinto que está causando isso, ou é algum outro sistema, é por algum outro fator? É aí onde entra o papel do fonoaudiólogo, juntamente com o médico otorrinolaringologista ou com o neurologista, para tentar identificar se a causa daquele sintoma, que é tão desagradável e perigoso, porque, como você mesmo colocou, pode levar a quedas com fraturas, né, e é uma preocupação importante, se a causa daquele sintoma é de origem labiríntica ou não. E se confirmado se é de origem labiríntica, o que é que está acontecendo com esse labirinto? Ele está funcionando pouco? Está funcionando demais? Os cristais estão soltos, que são responsáveis por manter o nosso equilíbrio, por informar o nosso cérebro a posição do meu corpo, se eu fui para baixo ou para cima, ou para um lado ou para o outro. Então, o papel do fonoaudiólogo, juntamente com o médico, é para tentar definir a causa daquele sintoma e se é de origem também periférica, ou seja, é só no labirinto, ou é também neurológico, tem uma afecção que envolve a parte mais neurológica, então, por exemplo, em tumores ou em acidentes vasculares cerebrais, né, nos populares derrames. Então, a gente entra nesse sentido para tentar auxiliar. E esse exame que é feito, como você falou, com o fonoaudiólogo, ele exige o que desse paciente? Esse exame? Como é que chama esse exame? Existem vários procedimentos, os mais comuns e os mais habituais é a vectoeletroencefalografia computadorizada. Ele vai avaliar como o labirinto está funcionando. Então, para fazer este exame, a gente solicita que o paciente suspenda medicações que possam influenciar este exame, como, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos e medicamentos para a tontura, para a gente conseguir realmente verificar o funcionamento desse labirinto sem essas medicações. Medicamentos vitais, como para pressão, colesterol, diabetes, esses devem ser mantidos. A gente pede também para o paciente evitar o uso de lentes de contatos, porque o que mantém o nosso equilíbrio junto com os labirintos é a visão. Então a gente avalia exatamente essa interação dos olhos com o labirinto. Então a gente coloca eletrodos próximo dos olhos, então para evitar que tenha uma alteração no gráfico, então a gente pede para não utilizar lentes de contato. E a gente pede também um jejum de pelo menos 2 a 3 horas, porque como a gente estimula o labirinto, tem pessoas que podem ficar nauseadas, um pouco ter mal-estar. Então, para evitar um desconforto maior para o paciente. Mas é um exame... Dói? Não dói, não é invasivo, é geralmente bem tranquilo. Algumas pessoas podem passar mal, principalmente se estiver muito na crise, né? Mas geralmente ele é bem tranquilo. E um outro exame também importante para ser feito é o exame da videofrênsio, que vai avaliar exatamente os cristais, para nós sabermos se eles estão soltos ou se eles estão no lugar onde deveriam estar. Tá, então você coloca o paciente deitado. Num primeiro momento, sim. Deitado.
E aí você coloca o quê? Tipo, na visão dele, porque você falou que não pode botar lente de contato. Isso. Aí você coloca o quê? A gente coloca uma máscara, então a videofreeze ela é composta por uma câmera, uma máscara onde dentro dela tem uma câmera infravermelha que vai registrar e filmar os movimentos oculares do paciente. Então o paciente ele fica completamente no escuro, né? E a gente consegue através do movimento ocular dele se certificar se os cristais de carbonato de cálcio, que são importantes para a manutenção do equilíbrio, estão no lugar ou se eles estão soltos. Quando eles estão soltos, eles provocam uma tontura que é bem desagradável. É uma tontura com o movimento da cabeça. A pessoa não consegue estender uma roupa no varal, amarrar um sapato, ao deitar ou levantar da cama. Movimentos com a cabeça desencadeiam essa tontura. É uma tontura rotatória, de duração breve, porém muito desconfortável, que pode vir com náusea e até vômitos. Então, é uma tontura importante para ser diagnosticada, porque o tratamento dela não é um mau funcionamento em termos químicos, ele é uma alteração mecânica. Então, se eu descubro que esses cristais estão soltos, o tratamento para isso é recolocar no lugar. E a gente faz isso através de umas manobras. Então, a videofreeze é o exame para detectar se está solto ou não está solto. A gente daí deita o paciente na maca, colocando essa máscara que tem essa câmera infravermelha. Tá. Conseguir diagnosticar, detectar que realmente os cristais estão soltos. O nome disso é VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Tá, o que eu faço com isso agora? O tratamento aí é a reposição desses cristais, Tá. que a gente chama de reposição, manobra de reposicionamento otolítico. Então, essa pode ser uma causa, não é a única causa de tontura, por isso que é importante continuar investigando. Tá? E os outros exames e também a parte clínica do médico e outros exames também, como de sangue e outros exames, muitas vezes até de imagem, aí ajudam a fechar o diagnóstico se tem outras causas associadas. Resolve o problema de quem está com a tontura? Se o problema for os cristais, for a VPPB, volta com tudo certeza, pro lugar. volta tudo para o lugar. Geralmente de 1 a 2 manobras já resolve o problema. Já resolve. Em alguns casos um pouco mais persistentes, aí a gente pode levar um pouco mais de tempo. Agora, Márcia, pode voltar a sair do lugar? Pode. 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 É como resfriado. Então eu tô resfriada hoje, posso passar tempo sem ter resfriado ou ter resfriados frequentes. Então é um pouco de predisposição da pessoa também. E é sabido que alguns fatores podem influenciar, como a questão alimentar, então jejum prolongado e algumas substâncias alimentares como cafeína e doces afetam o metabolismo do labirinto e alterações clínicas gerais. Então quem tem diabetes, alteração de cálcio também, baixa reposição de cálcio, alterações hormonais, alterações tireoidianas. Então existem alguns fatores que podem ser mais recorrentes para que isso aconteça com mais frequência. Resumindo, pode dar essa tontura na criança, no jovem, no adulto, no idoso. Não tem escolha de idade? Não, a tontura na criança geralmente ela está associada a uma imaturidade do sistema vestibular. A gente chama isso de cinetose, é aquela criança que passa mal quando viaja, quando anda de ônibus, quando fazer leitura em carro. Então ela sempre está enjoada, geralmente está mais relacionada com a criança. E se não tratada pode ficar um adulto também com esses sintomas. E a VPPB, que é essa dos cristais, geralmente é após a 4ª década, que é mais frequente, mas pode acontecer também em pessoas mais jovens. Bom, o resultado é sempre bom. Com certeza, Então assim, a gente fala em terapia integrada, geralmente medicamentosa, com o médico, as manobras, a nutrição e reabilitação vestibular, que é um treino para o labirinto, treinar esse labirinto. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque quem está nos assistindo vai querer saber como é que é esse exame. Perfeito. Porque a gente mostrou uma animação aí, mas agora a gente quer mostrar com uma paciente, pode ser? Claro. Aí você vai colocar lá na maca, vai fazer a manobra, vai mostrar pra gente. Com certeza. Então vamos lá.